Bem-vindo a todos, pessoal! E agora nesse vídeo a gente vai falar da classificação institucional da nossa despesa pública. Aqui também tem um alto índice de incidência na hora da sua prova, né? E aqui então, o que a gente observa? A nossa classificação institucional tem 5 dígitos. Os 2 primeiros dígitos vão se referir ao órgão orçamentário e os 3 últimos dígitos vão se referir à unidade orçamentária. Então, avançando um pouco mais, o que a gente precisa saber dessa classificação institucional? O órgão orçamentário, ou seja, esses 2 primeiros dígitos aqui, eles são um agrupamento de unidades orçamentárias. Então, o que eu faço? Eu tenho várias unidades orçamentárias e, pessoal, o que acontece? A unidade orçamentária é a unidade que tem o orçamento propriamente dito. E já esse órgão orçamentário vai ser o quê? Uma agregação dessas unidades orçamentárias. Então, aqui a gente observa que as dotações orçamentárias são consignadas aonde? Ao nosso menor nível, que são as nossas unidades orçamentárias. Então, um órgão ou uma unidade orçamentária pode não corresponder a uma estrutura administrativa. Pessoal, olha só. É o caso, por exemplo, é bem comum no início de governo. Você então tem uma estrutura administrativa que desenvolve determinada política pública. Aqui um exemplo, teve, por exemplo, aqui no Brasil, na União, que quando você criou ali no início do governo, aquela Secretaria Especial de Igualdade Racial. Mas ela não tinha ali o orçamento próprio, ela ainda era vinculada ao orçamento do Ministério dos Direitos Humanos. Então o que acontecia? Você tinha toda uma estrutura administrativa ali, né, da igualdade racial. No entanto, ela não tinha ainda nem uma UO e nem um órgão, depois que ela criou, né, uma estrutura orçamentária própria. Então aqui você tem que ver que não existe uma identidade. Você pode ter uma estrutura administrativa, mas ser executado o seu orçamento para uma outra unidade. Então, essa que é a diferença, principalmente entre um órgão, né, que seria um conjunto de unidades orçamentárias, e uma estrutura administrativa não necessariamente precisa ter o orçamento próprio, ela pode pegar o orçamento de uma outra unidade orçamentária. E aqui a gente trouxe um exemplo de como é que é um órgão, né, e algumas unidades orçamentárias dentro desse órgão. Então, por exemplo, dentro desse órgão 26.000, que é o Ministério da Educação. Mas aqui dentro desse Ministério da Educação, que é o 26, ele tem várias unidades orçamentárias. Então, a gente tem a unidade do próprio Ministério, que é a 26101, e aqui, pessoal, não precisa decorar esses códigos. Aqui é só para a gente tentar entender um pouco mais na prática como é que funciona. Então, sabe aquele ministério, o ministério que você vê lá na praça, né, aqui perto, né, na esplanada dos ministérios? Aquele prédio lá, né, junto com as outras unidades do Ministério da Educação, ele é dentro dessa unidade orçamentária aqui, ó, 26101. Assim como também, fora desse Ministério da Educação, você tem ali, por exemplo, a Universidade Federal de Alagoas, é uma outra unidade orçamentária. A gente também tem uma Universidade Federal lá da Bahia. A gente também tem a Fundação Universidade de Brasília, aqui, a 26271. Então, todo esse conglomerado, e aqui dentro do Ministério da Educação, né, que seria esse órgão grandão, você tem todas essas unidades orçamentárias, e não são essas 4 apenas, tem uma série de outras dentro, e se você quiser saber mais, tem os normativos específicos da União. Mas aqui o que você precisa saber para a hora da sua prova é o seguinte: a unidade orçamentária, onde você efetivamente aloca o quê? Aquela dotação orçamentária, e onde é que você consegue observar ali os programas de trabalho. Lembra aquele endereço que a gente colocou? E já o órgão orçamentário é o quê? Um conjunto, né, seria o agrupamento dessas várias unidades orçamentárias. A classificação institucional da despesa orçamentária segrega as despesas orçamentárias em funções e subfunções, basicamente em busca de esclarecer em que área de ação governamental a despesa será realizada. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, a gente ainda nem viu o que é a classificação de função e subfunção. A gente vai ver nas próximas aulas. Mas aqui, pessoal, quando a gente está falando de classificação institucional, você quer identificar quem é a unidade que está executando o nosso orçamento público. Então aqui a gente divide em órgão, que tem os 2 dígitos, e a unidade orçamentária, que são compostas por 3 dígitos. No maior nível de classificação institucional do orçamento público, encontram-se as unidades orçamentárias, que são responsáveis pelas ações necessárias para o alcance dos objetivos e metas determinados pela LDO. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, né? Por que o item está errado? Que no maior nível de classificação institucional está o quê? Está o órgão e não a nossa unidade orçamentária. E com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa classificação institucional
e na próxima aula a gente vai falar sobre a classificação funcional da nossa despesa pública.